posso dar um presente para a igreja, enquanto igreja é minha amiga, mas a igreja obviamente não são paredes, são pessoas, enquanto para vocês, se eu posso dar um presente, é falar sobre Jesus Cristo. E por isso que nessa noite eu convido a todos a ficarem de pé e abrirem suas Bíblias em Colossenses 1, a partir do 13, para que façamos a leitura do 13 ao 23. Resolveu aí o mistério? Esse é um texto que é muito caro para mim, porque ele vai falar exatamente sobre o nosso Salvador, sobre o seu Salvador. E se não é, essa é a noite para ser, em nome de Jesus. Diz assim a palavra do Senhor. Ele nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a remissão dos pecados. Ele, Jesus, é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis. Sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas. Nele, tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo que é a igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para ter a primazia em todas as coisas. Porque Deus achou por bem que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E vocês, que no passado eram estranhos e inimigos do entendimento pelas obras más que praticavam, agora, porém, ele os reconciliou no corpo de sua morte, no corpo de sua carne, mediante sua morte, para apresentá-los diante dele, santos, inculpáveis e irrepreensíveis, se é que vocês permanecem na fé, alicerçados e firmes, não se deixando afastar da esperança do Evangelho que vocês ouviram, que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Vamos orar, Senhor, muito obrigado por esse dia. Obrigado pela tua amizade, Deus, que vem através de Jesus Cristo. Ser conosco. Fala os nossos corações, Senhor, que possamos ter corações entregues a ti, Jesus. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Podemos sentar, meus irmãos? Senão eu não me ouço. Bem, meus irmãos, então, por que esse é um texto que tem tudo a ver com a comemoração do Dia do Amigo? Porque esse é o presente de Deus para nós. Se você perguntasse qual é o maior presente que Deus poderia dar e já deu para alguém, qualquer que seja, para uma pessoa, o maior presente que Deus já deu para alguém é esse aqui, o seu Filho amado. O presente de Deus para mim e para você é um só, Jesus Cristo. Nada se compara a esse presente. Nada se compara àquilo que Jesus fez por amor a você, por amor a mim, por amor a todos nós na cruz. E nessa noite eu gostaria de conversar, sem maiores delongas, com você sobre isso. Veja, o texto começa dizendo assim, esse ele aqui está falando de Deus, Deus Pai. Deus Pai nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Veja, meus irmãos, você sabe o que é isso? Eu sei o que é isso. Todos nós, algum dia, talvez mais tempo, menos tempo, mas um dia nós estivemos presos nesse poder das trevas. Esse poder das trevas que aprisionava, que escravizava a sua e a minha alma. Nós éramos escravos do poder das trevas. Ou, na revista e atualizada, ele vai dizer, ele nos libertou do império das trevas. Por que o império? Porque assim é Satanás. Satanás nos tratava como escravos. E isso aqui eu não preciso me alongar, porque você sabe o que é isso, eu sei o que é isso. Todos nós um dia estivemos aqui, presos, aprisionados, escravizados pelas trevas, prisioneiros do diabo. Só que Deus, o nosso Pai, com mão forte, sem que nós tivéssemos qualquer participação, nós não tínhamos como quebrar as nossas cadeias, as nossas correntes,
Nós não tínhamos como arrancar e sair correndo. Deus Pai veio e nos libertou dessas trevas. Só que ele não apenas fez isso, ele fez mais. Veja que coisa maravilhosa. Ele nos libertou das trevas e nos levou, nos transportou para o reino do seu Filho amado. Hoje, eu e você, podemos viver não mais como escravos, mas sim como amigos de Deus. Vivemos em um reino não mais de trevas, mas de amor, através de Jesus. E por quê? Quem é Jesus? Vamos ver. Pode passar, por favor. Em Jesus, nós temos a redenção. Aqui ele vai explicar como é que o Pai pôde chegar na gente, quebrar as nossas cadeias, os nossos grilhões, as nossas correntes e nos levar para o reino do Filho. Porque no Filho, em Jesus, nós temos a redenção. Aí ele vai explicar. O que é a redenção? É a remissão dos pecados. Como assim? Através de Jesus, eu e você temos perdão. Meus irmãos, sabe por que o Pai pôde nos libertar das trevas? O salmista diz assim, vocês conhecem. Tirou-me de um poço de perdição. Veja, a gente estava num poço, já viu um poço? Um buraco de perdição, de um tremedal de lama. Não sei se você já atolou seu carro na lama. Quem atola o carro na lama ou na areia é horrível para tirar depois, né? Então o salmista ele fala, tirou-nos de um poço de perdição, de um tremedal de lama. Pôs os nossos pés sobre a rocha. Aonde é a rocha? Jesus. E nos lábios pôs um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Como é que o Pai fez isso? Porque através de Jesus, através do sacrifício de Jesus, eu e você, pecadores, anteriormente escravos, agora podemos ter o perdão dos nossos pecados. Eu e você somos pecadores, meus irmãos, eu não estou falando nenhuma novidade. Todos nós sabemos o que é isso. Tanto quem está lá fora como quem está aqui dentro. Nós pecamos, nós desobedecemos a Deus. E por isso, sofremos as consequências. Mas em Jesus, e essa é uma mensagem de esperança para mim e para você, quer que você tenha 1 milhão de anos de igreja, quer que você tenha um dia de igreja ou nem seja da igreja, você hoje pode ter perdão para os seus pecados. Como? Através de Jesus. Através de Jesus. Mas como é que eu posso ter perdão através de Jesus? Ele vai explicar. Pode passar, por favor. Veja bem. Pode. É que tu clicou e não foi. Não foi. Ah, tá. Agora sim. Isso aí, valeu. Por quê? Jesus, e agora a gente vai entender um pouquinho quem é Jesus. Jesus é a imagem do Deus invisível. O que significa? Simples. Você quer ver Deus? Olhe para quem? Olhe para Jesus. Não estou falando que você não possa ver Deus, por exemplo, na natureza. Você também pode ver. Mas você vê Deus indiretamente. Deus não está na natureza. Deus criou a natureza e você vê a glória de Deus na natureza. Mas Deus não é a natureza. Não sei se você já foi no arpoador bater palma para o pôr do sol. Legal. Nada contra, nem nada a favor. Só um comentário. Se você for lá no arpoador bater palma para o sol, Só que na natureza, ou em qualquer coisa, você até pode ver o reflexo de Deus. Mas Deus não é aquilo. Sabe onde Deus está? Sabe quem é Deus? Sabe quem é a imagem do Deus invisível? Porque o Pai é invisível. Você não tem como ver literalmente o Pai. Mas então como é que eu posso ter a imagem do Deus que é invisível? Olhando para quem? Para Jesus. Aí você pode falar assim, mas como é que eu faço para olhar Jesus? Basta você abrir a sua Bíblia. Sabe por quê? Porque Jesus é o verbo, a palavra. E aonde está o verbo, a palavra? Na palavra, né? Obviamente. Então, se você quer ver Deus, meus irmãos, e aí veja como é simples. Você não precisa fazer um ritual de invocação. Você não precisa pegar um chicote e começar a chicotear suas costas. Você não precisa pegar, um animal e cortar ali no meio e fazer um sacrifício. Você quer ver o Deus invisível? Abra sua Bíblia, converse com Jesus Cristo. Jesus Cristo é a imagem do Deus invisível. E ele diz mais, o primogênito de toda a criação. Calma. Isso aqui não está dizendo que Jesus foi criado. Não é isso.
Porque se você olhar assim, desavisado o versículo, você fala assim, ué, primogênito é o quê? O primeiro filho. Então, o primogênito de toda a criação significa que Jesus foi o primeiro a ser criado? Não, não é isso. O que significa isso aqui? Quando diz assim, que ele é o primogênito de toda a criação. Que Jesus tem o direito de primogenitura sobre a criação. O que significa? O primogênito, o primeiro filho, na época que Paulo escreveu, tinha direito a uma parte maior da herança. Então, quando diz que Jesus é o primogênito de toda a criação, está dizendo o seguinte, que a sua vida é a herança de Jesus Cristo. Que Jesus Cristo tem o direito sobre a sua vida. Meu irmão, minha irmã, e aí, isso vai ficar mais claro daqui a pouco. Mas, meu irmão, minha irmã, a sua vida não é um vazio no cosmos. A sua vida não é um pedaço de areia vagando no universo. Não. A sua vida tem um propósito. Cristo, ele tem o direito sobre todos nós, sobre toda a criação. Isso vai ficar ainda mais explícito. Passa, por favor. Veja. Meus irmãos, olha que coisa fantástica. Eu sei que eu já preguei esse tema, mas esse é um tema, um texto que a gente precisa pregar de vez em quando na igreja. Pois nele foram criadas todas as coisas. Eu lembro que quando eu peguei aqui, eu perguntei uma coisa, eu vou perguntar de novo. Quando a Bíblia diz que em Jesus foram criadas todas as coisas, o que são todas as coisas? Todas as coisas são isso aí, todas as coisas. Ora, se todas as coisas foram criadas em Jesus, dentro de todas as coisas está incluso a sua vida, a sua história. Portanto, a sua vida e a sua história não é um acaso, não é um erro, por mais que talvez a condição na qual nós tenhamos sido concebidos possa não ter sido uma condição de amor, porque pessoas nascem fruto de violência sexual, não estou negando isso, mas, ainda assim, todas as coisas foram criadas em Jesus. Então, independente da sua e da minha origem, independente de quem nós pecamos, necessariamente a sua vida tem um propósito, tem uma origem, e essa origem é Jesus Cristo, pois nele foram criadas todas as coisas. Às vezes, meus irmãos, diante do sofrimento da vida, a gente olha para a nossa própria história, para a nossa própria vida, e a gente fala assim, mas eu vim do quê? Para quê? Às vezes a gente pega a nossa certidão de nascimento e não tem ali nome de pai e de mãe, e eu falo assim, eu vim de quem? Meus irmãos, a Bíblia responde, nós viemos de Cristo, nele nós fomos criados. A sua vida não é um acaso, a sua vida é vontade de Jesus, pois nele foram criadas todas as coisas, inclui o dia de hoje, inclui a sua história, inclui os seus sonhos, a sua família, você, do jeito que você é. E aí ele faz questão de dizer, veja, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Isso aqui está incluindo, então, todo o mundo espiritual. Então, todo o mundo espiritual foi criado de Jesus. Não está dizendo que o mal foi criado de Jesus, mas que tudo está no governo de Jesus. Só que ele não para aí. Veja só. Jesus é a origem da sua vida, pois nele foram criadas todas as coisas. Mas Jesus também é o fim para ele. Meus irmãos, às vezes a gente se pergunta, para que estamos vivos? E parece que às vezes a resposta é para pagar boletos. Você acorda de manhã, você sabe que a gente passa meses para pagar só imposto, e sem contar os empréstimos, creche, não sei o quê, isso aí, assim vai. E às vezes parece que não tem sentido nenhum. Porque se a gente vive para pagar boleto e não temos dinheiro para pagar o boleto, então o negócio fica muito complicado.
Mas, meus irmãos, a nossa vida não é um vácuo, a nossa vida não é algo sem propósito. Porque, veja, muitas religiões acreditam que Deus é um criador. Só que Deus é um criador distante, que Deus criou e soltou no mundo. Não é isso. Não Jesus. Jesus é a origem, mas Jesus é o fim. Ele é o fim. A sua vida tem uma finalidade. A sua história de vida tem um propósito. E esse propósito qual é? Jesus Cristo. Você existe para Jesus. O Evangelho, meus irmãos, a palavra do Senhor, nos garante que a nossa vida tem uma origem e tem um apontamento final. Existe um ponto final na nossa história. Nós não estamos um barco à deriva nas águas da vida, fazendo uma metáfora. Não, nós somos para Ele, para Jesus. Meu irmão, minha irmã, por mais difícil que esteja, eu não estou negando a dificuldade, muito pelo contrário, mas existe algo, existe um motivo para você estar aqui hoje. Nós não estamos aqui, o dia do amigo, estamos celebrando a sua amizade às 5 estrelas. É uma, no bom sentido, desculpa para você vir, mas o verdadeiro motivo de estarmos todos aqui, qual é? Celebrar a amizade também, mas o verdadeiro motivo qual é? É para Ele. É para Jesus. E esse é o consolo da nossa alma. Saber que não estamos, que nós temos um propósito. Viver para Jesus. Só que talvez você diga assim, legal. Poxa, sempre quis saber a origem da minha vida. Né? Vocês sabem que Carl Sagan diz que nós somos poeira de estrelas. Por quê? Não sei se eu expliquei isso aqui, mas momento, astronomia e NV de Deus. No entendimento cosmológico, para que nós somos feitos basicamente de carbono, tá? Só que para que o carbono surgisse no universo, foi necessário que muitas estrelas, o Sol, explodissem. Não vou explicar, entrar em detalhes. E as estrelas foram explodindo e aí foram batendo uma nas outras até que surgiu o carbono. Por isso que ele fala que nós somos poeira de estrelas, porque a poeira de muitas estrelas do universo veio se depositar na Terra e criou o carbono. Não veio o caso agora, mas só um momento cultural aí. Gostou, Ricardo? Gostou? Até tem uma empolgada. Isso aí. Mas voltando para cá. Então você olha assim, legal, sempre quis saber a origem da minha vida. E saber o final. Então, legal, eu tive uma origem e tive um final. Mas aí vem a pergunta fundamental. E como é que fica, né? Porque entre a origem e o final tem muito tempo. A Bíblia responde. Tudo foi criado para Ele, mas por meio dele. Meus irmãos, Jesus é o começo, o fim da sua vida, mas Ele também é o quê? O meio. Ele é um meio. Entre o começo e o fim, Jesus não te abandona. Jesus está contigo. Fazendo que o seu começo chegue até o fim. Para que nós, naquele dia, possamos dizer como Paulo: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Cristo está conosco. Cristo é o meio pelo qual nós conseguimos viver, o meio pelo qual nós conseguimos caminhar, o meio pelo qual nós conseguimos acordar pela manhã, o meio pelo qual nós conseguimos dar qualquer passo. É Jesus. Você foi criado por causa de Jesus, você foi criado para Jesus e você foi criado por meio dele. Veja, tudo foi criado. Tudo. O que é tudo? Tudo. O que é tudo, Cadu? Tudo. Isso aí, eu gosto desse. Tudo. Ora, tudo inclui você, inclui a sua família, inclui seus sonhos. E olha que fantástico. Olha quem é Jesus, meus irmãos. Passa, por favor. Porque veja bem, você pode dizer assim, legal, Deus é a origem, Deus é o meio, Deus é o fim. Mas Deus está distante. Talvez você diga assim, é bom saber que Deus é a origem, o meio e o fim, mas Deus está distante. Então não adiantaria. Exato, não adiantaria. Por isso que Ele é antes de todas as coisas, mas aqui, nele, tudo subsiste. Novamente, tudo. Cada um que é tudo? Tudo, então inclui a sua vida, subsiste. O que significa?
Jesus não é apenas, não que seja pouco, a origem, o meio e o fim, mas ele dá sustentação a tudo isso. Ele dá subsistência a tudo isso. Jesus é o que tem nos sustentado até aqui. Por isso que o salmista também vai dizer, se não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós, eles já nos teriam engolido vivos. Mas é porque o Senhor está ao nosso lado, nós temos subsistido. O que significa isso? Que Jesus tem nos dado existência. Jesus é a origem, o meio e o fim, mas Ele é a sustentação da sua história, da sua vida, meu irmão, minha irmã. O que você precisa de Jesus Cristo? Jesus Cristo é a resposta. Jesus Cristo é o que a sua e a minha alma anelam. Isto é o que a sua e a minha alma necessitam, porque é Jesus que dá sustentação, que dá subsistência. É Ele, somente Ele. Amor de homens e mulheres falham, amor de pais e de filhos falham, mas o amor de Jesus Cristo não falha. Por isso que a Bíblia fala também, ainda que seu pai e sua mãe lhe abandonem, o Senhor não se esquecerá de nós. Por quê? Porque nele tudo subsiste. Então, nessa noite, dia do amigo, por isso que esse é o presente de amizade que nós podemos dar pelos outros. É lembrarmos uns aos outros, porque eu não estou falando nada novo, que o que você precisa é de Jesus. Porque nele tudo subsiste. Ele, todas as coisas foram criadas nele, por meio dele e para ele, e nele tudo subsiste. O que você precisa, meu irmão, minha irmã, é de Jesus. O que eu preciso é de Jesus. O que nós precisamos é de Jesus. De Jesus. De Jesus. Busca o Senhor enquanto está perto. Invoque-o enquanto se pode achar. E aqui ele também diz, né? Ele é antes de todas as coisas. Por que ele é antes de todas as coisas? Porque ele estava no princípio. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Está falando de Jesus, né? E todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Veja, então, por isso que ele é antes de todas as coisas, ele estava lá no começo. Não foi você que escolheu a Deus, foi Deus que te escolheu e te fez surgir. Como diz o profeta, antes que minha mãe, nós fomos concebidos, o Senhor já tinha nos escolhido. Pode passar, por favor? E aí, aqui tem algo fantástico também. Porque, veja, isso já está subentendido, mas Paulo ainda faz questão de frisar. Aqui há agora algo para a igreja. Ele é a cabeça do corpo que é a igreja. Meus irmãos, sempre que você estiver meio chateado com a igreja, sempre que você estiver meio abalado com a igreja, sempre que você achar que a igreja, saiu, o negócio não está bom na igreja, lembre-se de algo. O quê? Jesus é a cabeça do corpo que é a igreja. A igreja, ela não está perdida, a igreja não está sem um pastor, a igreja não está sem um rumo. Jesus continua sendo o cabeça do corpo que é a igreja. Eu sei que às vezes é difícil nós vermos isso. Eu sei que às vezes a gente se magoa, a gente se machuca. Mas, meus irmãos, jamais se esqueçam que a igreja continua sendo de Cristo. Ou como a gente comumente fala, a noiva é do noivo. E ninguém sabe cuidar melhor da noiva do que o noivo. Não ache que você cuida melhor da noiva do que o noivo, porque não cuida. Isso também é algo que nos faz descansar. Mas saiba também, então, que a noiva não está desamparada. Que Cristo continua sendo o cabeça da igreja. Que a igreja tem a sua origem em Jesus. Que a igreja é para Jesus. E que Jesus é o meio da igreja, até porque ele está no meio da igreja. E que Jesus é aquilo que tem sustentado a igreja. E sustentado a cada um de nós. Essa igreja que está aqui há 6 anos. Está aqui porque Jesus é a cabeça do corpo que é a igreja. É por ele, por meio dele e para ele. E aí ele continua dizendo, ele, Jesus, é o princípio, o primogênito dentre os mortos. Não vou entrar em maiores explicações disso aqui, mas vocês sabem que Jesus foi o primeiro a ressuscitar. Eu já expliquei isso aqui.
Os outros que... mas não tiveram outras pessoas que voltaram à vida antes de Jesus? Tiveram. Mas ressuscitar é igual a corpo glorificado. Ressuscitar é igual a voltar à vida e não morrer mais. Jesus foi o primeiro que voltou à vida e não morreu mais. É isso que ele está dizendo. E aí, isso aqui é a nossa esperança escatológica. Uma vez que Jesus foi o primeiro a ressuscitar, nós também ressuscitaremos, nós venceremos a morte com ele. Não vou entrar em maiores detalhes, que isso aqui é um aprofundamento que não é o foco hoje. Mas ele continua dizendo, para ter a primazia em todas as coisas, exatamente. Uma vez que Jesus venceu a morte, ele então tem o controle, a primazia, o domínio sobre todas as coisas. Pode passar, por favor? Quase, que eu chutei alguma coisa aqui. E aí, veja só que coisa fantástica. Porque a gente já disse que a sua vida tem uma origem. A sua vida tem uma origem em Jesus. A sua vida tem uma finalidade. A finalidade da sua vida é Jesus. O meio da sua vida é Jesus. E o que sustenta a sua vida é Jesus. E sabe o que preenche a sua vida? Olha só. Porque Deus achou por bem que nele residisse toda a plenitude. Pergunta, Cadu, o que é toda? Toda. Isso é muito bom. Então, se em Jesus reside toda a plenitude, o que ele está querendo dizer com isso? Que Jesus tem tudo aquilo que você precisa. Jesus tem tudo aquilo que preenche os seus vazios, meus irmãos. Sabe por que nós nos frustramos? Porque a gente tenta nos preenchermos com coisas que não nos preencherão. Quer ver um erro muito grande? Um casal. Homem e mulher infelizes. Aí eles chegam a uma conclusão. Vamos casar, porque casados seremos felizes. Meus irmãos, infelicidade mais infelicidade vai dar o quê? 2 vezes infelicidade. Se você quer ter um casamento feliz, você já tem que ser feliz. É simples. O erro qual é? É eu achar que o outro vai completar o meu vazio, sendo que o outro já tem os vazios dele ou dela. Meus irmãos, seres humanos não completam um ao outro. Por que seres humanos não completam um ao outro? Porque seres humanos, eu sou um ser humano. Existe uma discordância disso, existe uma discussão teórica nisso, mas não vem ao caso. Bem, mas partindo do pressuposto, eu sou um ser humano. Então, só tenho. Deus escolheu as coisas loucas do mundo, meus irmãos, para envergonhar as sãs. Partindo do pressuposto que eu sou ser humano, eu tenho os meus vazios. Vocês, meus amigos, têm os seus vazios. Se um amigo começa a depositar no outro amigo aquilo que preenche, vira amigo sanguessuga. E aí, meus irmãos, coisa difícil é amigo sanguessuga. Que está ali, ó. Tu já quer ver? Você sabe exatamente o que é isso. Tem pessoas que tu consegue conversar 3 horas, 5 horas. Tem gente que tu conversa 5 minutos e tu fala assim, caramba, parece que a pessoa sugou minhas energias. Por que isso? Sabe quem tem toda a plenitude para você? Não é seu amigo, não é seu familiar, é Jesus. Sabe quem preenche as suas necessidades, as suas angústias? É Jesus Cristo. Por isso que aquilo que você precisa é de Jesus. Até porque, meus irmãos, sabe, o único que conhece você de verdade não é nem você, porque nós nos enganamos o tempo todo. Nós nos auto-enganamos, tanto para o bem quanto para o mal. Ou melhor, auto-engano nunca pode ser para o bem. Não foi isso que eu quis dizer. Nós nos enganamos, nós nos auto-enganamos, tanto nos desmerecendo. Você vai para o espelho e fala assim, caramba, como eu sou feio. E às vezes você só não é tão bonito assim, mas não é feio. Não. Glória a Deus. Ou então você vai para o espelho e fala assim, caramba, olha como eu sou lindo. E você não é lindo. Então a gente se auto-engana o tempo todo. Não, gente, nem todo crente... Segundo o Alessandro, como nós fomos criados à imagem de Deus, e Deus é lindo, então todos nós somos lindos. Né? É um bom raciocínio, então só me posso disso. Mas, qual é o ponto? Nós nos auto-enganamos. Achamos que relacionamentos vão nos preencher. Isso está falando básico. Porque eu posso falar também, quantas vezes nós achamos que substâncias vão nos preencher. Desde o álcool, o mais clássico, até cocaína, crack. Preenche. Bem, a pessoa que fuma uma pedra de crack, na primeira vez, o cara vai se sentir preenchido por 3 minutos. Isso na primeira vez, que depois não chega nem a isso.
Agora, sabe quem é que preenche tudo? Vocês sabem dessa frase, né? A Bíblia diz isso, que o Senhor Jesus é aquele que preenche tudo em todos. Sabe aquele que tem toda a plenitude, isto é, que tem tudo aquilo que a sua alma necessita e que conhece a sua alma, porque Deus virou para Samuel e disse: o homem vê o exterior, mas Deus vê o interior, e que se fez carne e viveu as angústias humanas. Jesus sabe o que é ser traído. Por quê? Porque Jesus foi traído. E Jesus foi traído com um beijo. Com um beijo. Jesus sabe o que é ser negado. Por que Jesus sabe o que é ser negado? Porque Jesus foi negado. Jesus sabe o que é, no momento de maior angústia, pegar os 3 melhores amigos, não vou dizer melhores, mas maiores amigos que ele tinha, Pedro, Tiago e João. Sabe aquele momento de maior angústia, quando você chama os teus amigos mais íntimos e fala: por favor, fiquem orando comigo 1 hora, só 1 hora, porque eu estou quebrado. O que aconteceu? Eles dormiram. Jesus sabe exatamente o que é você chamar os seus maiores amigos e no momento da angústia eles falharem, e Jesus volta e fala para eles: mas nem 1 hora puderam vigiar comigo. Jesus sabe o que é ser moído, literalmente, porque Isaías 53 vai dizer que ele foi moído pelas nossas transgressões, transpassado pelas nossas iniquidades. Jesus sabe o que é ser castigado, porque o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Jesus sabe o que é ser abandonado, porque Isaías 53 também diz assim: como um de quem os homens escondem o rosto, dele não fizemos caso. Jesus sabe o que é não fazer caso de você. Meus irmãos, quer ver? Uma coisa é, por exemplo, você chega num ambiente de trabalho, numa roda de amigos, e faz um comentário, e a pessoa fala: caramba, tu é muito chato, cara, sai daqui. Isso é difícil, mas é uma coisa. Outra coisa é, você chega numa roda de pessoas, faz um comentário, e é como se você não existisse. Ninguém faz caso. Gente, isso é muito complicado. E nós vivemos uma sociedade de pessoas invisíveis. Quantos moradores de rua tem? Isso para falar de morador de rua, eu posso falar de redes sociais. Nas redes sociais todos falam, mas nem todos são ouvidos. Veja, é muito difícil quando não fazem caso de nós, da nossa dor, da nossa angústia, mas Cristo sabe o que é isso, porque dele nós não fizemos caso. As pessoas escondiam o rosto para Jesus, como um de quem os homens escondem o rosto dele, não fizemos caso. Por isso, eu não tenho como dizer que a igreja vai preencher você, até porque se eu dissesse isso, estava errado. Eu não tenho como dizer que um relacionamento vai preencher você. Eu não tenho como dizer que dinheiro vai preencher você. Nem falta de dinheiro. Agora, o que eu posso dizer com certeza absoluta é o quê? Que Jesus preenche você. Por quê? Porque em Jesus reside toda a plenitude. Portanto, o que você precisa, eu não sei o que você precisa, mas eu sei qual é a solução da sua necessidade. Independente daquilo que você precise, a solução qual é? Jesus. 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 Pode passar, por favor. E aí, mas você pode falar assim: mas como é possível que Jesus tenha tudo que eu preciso? Está aqui. Porque ele, e havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, de Jesus, reconciliar-se consigo mesmo todas as coisas. O que são todas as coisas? Isso aí. Todas as coisas, então inclui você, quer sobre a terra, quer nos céus. Sabe o que ele está falando aqui? Sabe por que Jesus é tudo aquilo que você precisa? Porque só Jesus pagou o preço do seu pecado. É exatamente isso. Meus irmãos, eu não preciso, assim, você e eu somos pecadores. Você pode falar assim: eu não concordo. Você pode não concordar, aspas, racionalmente, mas você sente isso. Todos nós sentimos o que é ser pecador, o que é sermos pecadores. O pecado está em todos nós. E o pecado em todos nós nos destrói como um parasita que nos devora de dentro para fora. Eu não preciso explicar isso porque é um fato inequívoco. Eu já vi gente que falava isso: eu não sou pecador. O discurso, legal, mas na prática não se sustenta. Porque somos.
E aí, por que então Jesus tem tudo aquilo que você precisa? Porque só Jesus pagou o preço, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz. Por meio dele, Jesus reconciliou consigo mesmo todas as coisas. O que ele está dizendo aqui? Primeiro, que hoje você pode ter paz. E sempre quando eu falo de paz, eu explico isso. A cruz de Jesus trouxe 3 tipos de paz. Primeiro, paz entre os homens. Lembra no Natal, o primeiro coral, o que o coral de anjos falou? Paz na terra aos homens a quem ele quer bem. O Evangelho, a mensagem de Jesus, é uma mensagem de paz entre os homens. Talvez na sua casa hoje falte paz. Talvez no seu trabalho falte paz. Talvez no seu bairro falte paz. Sabe qual é a solução? Jesus. Porque Jesus tem paz entre nós. Só que Jesus também tem uma outra paz. Qual é? A paz interior. Porque às vezes está tudo bem ao redor, mas por dentro a gente está numa guerra miserável. Guerra conosco mesmos, guerra com nossos sentimentos, guerra, ausência de paz. Mas Jesus tem paz entre nós e tem paz para você, para o seu coração atribulado, para a sua mente cansada. Só que Jesus tem uma terceira paz, que é, porque assim, a paz interior e a paz com os homens, você até consegue de outras maneiras, muito difícil, mas consegue. Agora, existe uma terceira paz que não tem como conseguir, que é o quê? A paz criatura com o Criador. Todos nós estamos em guerra com Deus, e por isso vivemos atribulados, porque quando você está em guerra com o Criador, isso é terrível. Mas através do sangue de Jesus, que pagou o preço, porque vocês sabem, éramos para nós irmos para a cruz, porque todo aquele que peca tinha que morrer, mas Jesus decidiu morrer no nosso lugar, para que nós tenhamos vida. Portanto, hoje, nós podemos ter paz com Deus. Hoje, você pode ter paz. Hoje, você pode ter paz, porque Jesus fez a paz através do sangue dele na cruz. Por isso que ele reconciliou consigo mesmo todas as coisas. O que é isso? Tudo que estava brigado, Jesus reconciliou. Veja, que reconciliou com ele mesmo. Isso aqui é lindíssimo. Nós fomos reconciliados com o próprio Jesus. E como Jesus é Deus como Pai, hoje nós podemos ter paz com o Pai. Então Jesus reconciliou consigo mesmo todas as coisas. Aí ele faz questão de frisar, quer sobre a terra, quer nos céus. Hoje, então, veja, o Pai que está nos céus e nós que estamos na terra. Então hoje, meu irmão, minha irmã, hoje você pode ser reconciliado com Deus. Talvez alguns de nós estejamos distantes de Deus, estejamos longe do Senhor. Mas essa é uma noite, dia do amigo, de reconciliação com Deus. Hoje você pode se reconciliar com Deus, voltar para os braços do Pai. Lembra do filho pródigo? Pai, pequei contra ti diante dos céus e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos seus trabalhadores. Mas o pai abraça aquele filho, traz roupas novas, faz uma festa, como estamos fazendo hoje. E talvez essa seja a festa do pai para o seu retorno. Por que não? Você acabou de entrar pelas portas da casa do pai. É tempo de reconciliação conosco. Dia do amigo é tempo de reconciliação entre nós. É um dia de reconciliação. Mas um dia de reconciliação com Deus. E isso é um dia de festa. Há mais festa no céu quando um pecador se arrepende do que por 10 justos. Então esse é um dia festivo, por quê? Porque é uma oportunidade de voltarmos a Deus, de voltarmos para o Criador das nossas almas, aquele que é a origem, o meio, o fim e a subsistência. E aí passa, por favor. E aí olha só, meus irmãos, aqui ele está falando diretamente para mim e para você. Olha, é tão direto que ele manda um vocês, e vocês, eu, você, nós e vocês, que no passado, um dia, nós fomos estranhos e inimigos de Deus, estranhos a Deus. Veja, porque nós tínhamos obras más, nós praticávamos obras más. Nós que éramos inimigos, nós que éramos estranhos,
Hoje, o que nós somos? O que nós podemos ser? Amigos de Deus. Pode passar, por favor. Olha que fantástico. Agora. Agora quando? Agora, nesse momento. Porém, Ele, Jesus, hoje, né? Reconciliou a nós no corpo da sua carne, mediante a sua morte. Hoje, meus irmãos, você e eu que um dia fomos inimigos, ou talvez alguém aqui que continue sendo, porque ainda não aceitou Jesus. Essa é uma noite de reconciliação, de voltarmos para Deus, através do sacrifício de Jesus, mediante a sua morte. Ele, nele, em Jesus, somente em Jesus, não existe nenhum outro lugar, nenhum outro poder, nenhuma outra coisa que nos reconcilie, porque só Jesus morreu e ressuscitou por amor a você. E aí veja, hoje, não precisa ser amanhã, porque amanhã pode ser muito tarde. Hoje, você pode se santificar, apresentar-se diante de Deus santo. Santificação. Sem culpa. Talvez nessa noite você esteja carregando culpa. Culpa por algo que você fez contra alguém. Culpa por algo que você fez contra Deus. Pecado, em última instância, sempre é contra Deus. Talvez hoje você esteja culpado. Mas hoje você pode se apresentar inculpável. Como? Através de Jesus Cristo. Do sacrifício de Jesus Cristo. Inculpável. E irrepreensível. Isto é, que não há o que se repreender. Lembra de Jó? Jó era homem íntegro, reto, temente a Deus, que se desviava do mal. Hoje, talvez haja algo nas nossas vidas que não esteja ainda tão santo como deveria. É uma noite de santidade. É uma noite de reconciliação. Talvez nós hoje carreguemos culpa. É uma noite de sermos perdoados pelo Pai. Talvez hoje haja algo em nossas vidas que seja repreensível. Algo que Deus olha e fala assim, isso não está bom. Mas essa é uma noite de reconciliação com Ele, em que nós podemos nos tornar irrepreensíveis. E aí, finalmente, pode passar. O que você tem que fazer? Que aí vem a grande questão, né? Tá bom. Depois disso tudo, o que nós precisamos fazer? Não é difícil. É simples. Permanecer na fé. Alicerçados e firmes. Não nos afastando da esperança do Evangelho. Meu irmão, minha irmã. A gente está caminhando para o fim, tá? Na verdade, eu já vou fazer as conclusões finais. Bota, por favor, o versículo 16. Você veio aqui hoje, talvez não saiba, então eu estou te informando, para saber, para ser relembrado, que a sua vida tem uma origem, pois nele foram criadas todas as coisas. A sua vida foi criada em Jesus. Você não é um acaso da natureza. Você não é um erro dos seus pais. Você existe por causa de Jesus, mas não para aí. Você existe por causa de Jesus e você existe para Jesus. Tudo foi criado para Ele. A sua vida tem uma origem, a sua vida tem uma finalidade, um propósito, um objetivo, que é Jesus. Mas é a origem, é o fim e é o meio da sua história, da sua vida, da sua alma. Tudo, veja, pois nele, em Jesus, foram criadas todas as coisas. Tudo, o que inclui você, foi criado por meio dele, isto é, através dele, para ele. Passa, por favor. Só que se não bastasse, Jesus é a origem, o meio e o fim, mas ele vai além. Nele, em Jesus, tudo subsiste. Se você chegou até aqui, você é a prova do argumento que eu acabei de apresentar, de que Jesus tem dado sustentação à sua vida. Não estou falando que quem não chegou aqui não está sendo sustentado por Jesus, não é isso. Mas o que eu posso afirmar é que quem chegou aqui, não porque é aqui, mas por causa da palavra, Deus tem te sustentado. Só que não para, porque veja, Ele te sustenta, mas Ele também bota no 19. Ele tem tudo aquilo que você necessita. 19, isso.
porque nele existe toda a plenitude. Eu não sei qual é a sua necessidade hoje, eu sei qual é a solução da sua necessidade hoje, e a solução é Jesus. E aí, como isso é possível? Você pergunta e a Bíblia responde: isso é possível? Pode passar. Porque Jesus já fez a paz através da morte dele. Passa, por favor. Nós que um dia éramos inimigos, hoje nós podemos ser, pode passar, por favor? Reconciliados. Através da morte e ressurreição de Jesus Cristo, hoje você pode ter uma vida santa, inculpável e irrepreensível. O que nós precisamos fazer nesse dia do amigo? O que nós precisamos fazer? Passa, por favor. Está aqui. Permanecer na fé, alicerçados e firmes. Como? Não nos desviando do Evangelho. Nessa noite, se nós nos voltarmos ao Evangelho e ficarmos firmes na fé em Cristo, então tudo aquilo que a sua alma precisa, a sua alma encontrará descanso em Jesus. Não estou dizendo que Jesus vai fazer tudo aquilo que você quer. O que eu estou dizendo, isso com certeza, sem nenhuma dúvida, porque a palavra me permite, é que em Jesus você terá tudo aquilo que você precisa. Feche seus olhos, meus irmãos e minhas irmãs. Agora é o seu momento com o seu amigo Jesus Cristo. Fale com ele nessa noite. Exponha as suas necessidades a Jesus. Eu não sei o que você precisa. Eu não sei qual é a sua necessidade. O que eu sei é que qualquer que seja a sua necessidade, Jesus é a resposta. Jesus é tudo aquilo que você precisa. E com toda sinceridade, você sabe disso. Todos nós sabemos disso. Então, se podemos pedir algo a nós mesmos, é o quê? Não resista. Não resista. Dura coisa é resistir ao Senhor. Jesus ele não vai entrar à força nas nossas vidas. Mas hoje ele oferece a amizade dele. Por isso essa é uma noite de reconciliação. Essa noite é para que nós voltemos ao Pai. Não sei como é que você está. E sinceramente, o mais importante não é saber como você está. O mais importante é saber a solução. A solução é Jesus. Fale com Ele. Tem um momento agora de adoração, de entrega, eu não sei, fala com Ele. É o seu amigo aí. Fale com Ele, converse com Ele. Não sei como você está, o que você tem buscado. Mas a solução é Jesus, meu irmão, minha irmã. Você precisa de Jesus, eu preciso de Jesus, todos nós precisamos. E Ele está hoje aqui. E Ele está diante de nós. Volte para Jesus. Volte para a fé, para o Evangelho. Henrique, dá uma ajuda aqui no teclado, por favor. Fale com o Senhor, vamos orar. A gente tem bastante tempo. Converse com o Senhor. Entregue sua vida a Jesus. Fale com Ele. Bote as suas necessidades para Ele. Fala, Senhor, olha só, eu estou assim, eu estou assado, o negócio está ruim. Eu não concordo com isso. Não concordo com aquilo. Mas fale com Ele. Fale da sua dor. Mas meu irmão, minha irmã, volte para Jesus. Volte para o seu Pai. Jesus tem tudo o que você precisa. E esse culto inteiro, essa festividade toda, as crianças, as mulheres, a mensagem, essas bolas do painel, é para dizer isso, que o que nós precisamos é de Jesus. Viva Jesus. Entregue seu caminho para Ele. Confie nele. E o mais Ele fará. Ele fará.
pelos pecados. Senhor, nós queremos clamar a Ti, Senhor. Nesse dia do amigo, nesse culto do amigo. Senhor, nós queremos... Ô Senhor, nós precisamos de Ti. Nós precisamos tanto de Ti, Jesus. O Senhor é a vida que nós queremos e ansiamos, Senhor. Sem Ti não há vida. Para onde iremos nós, se só o Senhor tem as palavras de vida eterna? Senhor, ô Senhor, nos ajude. Senhor, que o Teu Espírito Santo venha tocar os nossos corações. Do coração mais comovido ao coração mais duro. Que o Teu Espírito Santo possa vir sobre nós e nos trazer de volta a Ti. A Ti, aos Teus braços, aos Teus pés. Ô Senhor, nos perdoe. Nos traga de volta para a Tua casa, para a casa do Pai. Engrandecido seja o Teu nome. Em nome de Jesus. Nesse momento eu gostaria que você orasse por alguém agora. Agora você tem liberdade. Pode ser a pessoa que está do seu lado, se você quiser levantar e ir até alguma pessoa. Mas nesse dia do amigo, se existe algo que um amigo pode fazer, é orar por alguém. Então nesse momento, se quiser orar pela pessoa que está do seu lado, não tem problema nenhum. Mas se você quiser ir até alguém, falar com alguém, agora é um momento de oração. Ore por essa vida, ou por essas vidas. Dê esse presente. E esse presente de amizade é a sua oração. Derrame agora o seu coração, a sua alma por essa pessoa. Ou talvez você queira orar por alguém que não está aqui também. Fale com o Senhor agora. Talvez o Senhor está te trazendo alguém na sua memória. Mas olha, é isso que amigos fazem. Amigos oram uns pelos outros. E nesse dia do amigo, queremos orar uns pelos outros. Senhor, nós queremos clamar mutuamente pelo nosso irmão da direita, pelo nosso irmão da esquerda, pela nossa irmã da frente e trás, por pessoas que não estão aqui, mas que nesse momento nosso coração está preocupado, nosso coração está ansioso. Senhor, nós nos entregamos a Ti. No amor fraternal, no amor entre irmãos e amigos, nós nos entregamos a Ti, Senhor. Ser com cada um de nós, com as nossas famílias, com as nossas casas, com os nossos sonhos, com os nossos medos, com as nossas angústias, com as nossas aflições, com o nosso dia a dia, com o nosso cotidiano. Ô Senhor, inunda-nos, que possamos ser unidos entre nós e unidos a Ti, Senhor. Tem misericórdia. Deus, queremos pedir por aqueles nossos amigos que ainda não conhecem o Teu amor, por aqueles amigos que estão distantes dos Teus braços, Senhor, talvez nessa noite perdidos em pecados, em escravidão. Ó Senhor, o Teu Espírito Santo que não conhece barreiras nem limites, que o Teu Espírito Santo possa tocar essas vidas, aonde quer que elas se encontrem, que o Teu Espírito Santo possa ir de encontro, transformando, convencendo, transformando, que uma vida nova surja para a glória do Teu nome. Louvado seja o Teu nome. Muito obrigado, Senhor, por mais um culto do dia do amigo. Muito obrigado pela Tua amizade para conosco. Louvado seja o Teu nome. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos? Vamos ficar de pé. Teve gente que chegou depois e não ganhou uma estrela, então vamos lá. Ô Cadu, que isso? Isso aqui é teu, Ricardo? Que isso, Ricardo? Glória a Deus. Então, vocês estão ganhando aí. Quem não ganhou, dá um tchauzinho aí que o Cadu está entregando. Vai lá, Cadu. Uma estrela. Por que uma estrela? Porque a sua amizade